global é um dos grandes problemas que vem afetando o nosso meio ambiente, né? Então, o CO2 é um dos gases que provocam esse efeito. E, a partir daí, existem muitos trabalhos, muitas pesquisas que buscam um mecanismo para ativar, para capturar ou reduzir CO2. Mas isso não é um problema simples. É preciso muito estudo, muita pesquisa, né? Então, mas uma maneira da gente conseguir resolver esse problema seria através da ativação do CO2. E como nós poderíamos fazer isso? Utilizando clusters, né? A combinação de clusters e metais de transição parece ser uma área promissora. Isso por quê? Porque os clusters, eles são versáteis, tem um custo baixo, né? Ele é economicamente viável e possui uma alta atividade catalítica. Então, pensando nisso, nós procuramos investigar a dissorção de clusters de 13 átomos sobre a dissorção de CO2 sobre clusters, onde nós incluímos nesse conjunto os metais de transição rutênio, ródio, paládio e prata. E, a partir daí, nós selecionamos duas configurações, a configuração icosaédrica, que nós chamamos de ICO, e a Putative Global Minimum Configuration, que é a PGMC. Realizamos a dissorção e, a partir daí, obtivemos a Lowest Energy Configuration. Para realizar esse estudo, nós utilizamos a teoria do funcional da densidade, com o funcional PBE e correções de Van der Waals. Essa metodologia está implementada no código computacional VASP. Aqui tem alguns detalhes desses cálculos. Para gerar as estruturas com a molécula, com a dissorção, nós usamos um algoritmo, o Naidel falou anteriormente sobre ele, né? Então, foram geradas aproximadamente 300 milhões de configurações. A partir daí, usamos uma métrica euclidiana para reduzir esse número de configurações e, ao final, foram otimizadas aproximadamente 50 configurações para cada metal de transição. Primeiramente, nós realizamos o estudo dos clusters e das moléculas em fase gasosa. As moléculas, nós retiramos algumas propriedades dela e conseguimos comprovar que ela está de acordo com o que é obtido experimentalmente. Para os clusters, nós destacamos as duas configurações, a ICO e a PGMC, mas no nosso conjunto não estavam só essas configurações, nós tínhamos um conjunto completo de configurações, de aproximadamente 60 configurações para cada metal de transição, e todas essas configurações foram otimizadas. A partir daí, obtivemos a Putative Global Minimum Configuration, e comparamos ela com a configuração ICO, que é a configuração que nós queríamos adsorver a molécula de CO2. Para rutênio e ródio, nós observamos que esses metais preferem estruturas abertas, enquanto que para paládio e prata, ele prefere estruturas compactas. Em todos os casos, a configuração ICO não é a mais estável. A partir disso, nós passamos para a fase de adsorção dessas moléculas sobre os clusters, onde nós utilizamos a colaboração com o professor Marcos, que ele criou o algoritmo onde nós selecionamos esse conjunto de configurações. Cada símbolo desse representa um conjunto de configuração. Então, as que estão destacadas aqui são as configurações representativas desse conjunto. Esse método que ele usou é o método de clusterização, que é o método para selecionar os dados, agrupar os dados. E, a partir daí, nós observamos que para rutênio, ródio e paládio, a configuração mais estável é um ICO. Além disso, vale observar que a molécula ela diminui o ângulo, né? Então, ela passa de linear para angular, nos 3 casos, e ela passa a interagir com mais átomos no cluster, onde ela interage com, nos sítios hollow, nesse caso, e aqui no sítio bridge.
Para prata, inicialmente essa seria uma configuração ICO, mas ela chegou a distorcer após a dissorção e a molécula assumiu a forma linear. Então, ela é como se ela estivesse em fase gasosa. A partir daí, nós fizemos uma comparação entre as configurações PGMC e ICO. Observamos que a energia de adsorção diminui de rutênio para paládio, quando a configuração é ICO, e de rutênio para prata, quando ela é uma PGMC. A distância entre os átomos de carbono e oxigênio também diminui, e existe a transferência de carga do cluster para a molécula. Claro, para a prata é menor, mas para os outros sistemas a gente consegue observar uma transferência maior. Com isso, nós observamos também que CO2 tem uma forte preferência por estruturas compactas, onde, na maioria dos casos, ele prefere adsorver com a configuração ICO. Para tratar esses dados, nós fizemos a análise de correlação de Spearman, que também é uma colaboração com o professor Marcos, onde nós temos, através dessa equação, a gente obtém os coeficientes. Então, se o coeficiente for positivo, significa que nós temos um aumento na correlação, a correlação cresce, e se ela for negativa, nós temos uma tendência inversamente proporcional. Então, um aumenta e o outro diminui. Por exemplo, se nós correlacionarmos a energia de adsorção com a distância carbono-oxigênio, que é esse gráfico que eu tenho aqui, nós vamos ver que a energia de adsorção, ela aumenta, aqui o coeficiente é positivo, então, a energia de adsorção aumenta, assim como aumenta a distância carbono-oxigênio. Então, a gente consegue ver que, nesse caso, a correlação é positiva, e observando esse gráfico, a gente também consegue ver que a tendência aumenta, a correlação aumenta. Se correlacionarmos a energia de adsorção com o ângulo, que é esse aqui, nós temos um coeficiente negativo. Olhando aqui desse lado, nós podemos ver que a energia de adsorção aumenta, quando ela aumenta, o ângulo diminui. Então, a gente tem o comportamento inverso, eles são inversamente proporcionais. Além disso, fizemos as análises de frequência vibracional e plotamos o espectro, infravermelho. Esse verde é a molécula em fase gasosa. Então, para rutênio, ródio e paládio, nós podemos ver que ele ativa o modo simétrico, que é esse aqui, que nós não tínhamos. É isso mesmo. Que nós não tínhamos em fase gasosa, após a adsorção. E ele desloca o modo assimétrico, que é esse vermelho aqui, vermelho e preto, ele desloca um pouquinho em relação à molécula em fase gasosa. Já o cluster de prata, ele apresenta um comportamento similar, quando adsorve a molécula, ele apresenta um comportamento similar à molécula em fase gasosa. Aqui a gente destacou essa partezinha aqui, mas, como eu falei, é como se a molécula estivesse isolada, A distância ali entre o cluster e a molécula é muito grande. Então, para finalizar, nós observamos que a geometria da molécula é importante nesse processo de adsorção, porque diminuindo o ângulo da molécula, a energia de adsorção fica mais intensa. A molécula tem preferência por configurações compactas, na maioria dos casos, ela dissolveu na configuração ICO, e que a combinação de algumas propriedades, como sítio e distância carbono-oxigênio, aumenta a energia de ligação. Então, aumenta a energia de ligação, diminui o ângulo, e com isso a gente também já viu que o cluster transfere carga para a molécula. Então, isso seria, quem sabe, um meio de ativar CO2, uma possível forma de ativar CO2.